Se eu não puder crer que Ana, em tamanho sofrimento, tomada com todas as forças por seus problemas mentais, em seu último momento, clamou com verdadeira fé pela infinita misericórdia de Deus, e foi recebida por ele com a mesma alegria com a qual foi recebido São Dimas, Davi, Jonas, Sansão, e ainda poderemos nós sermos um dia. Então me tirem os livros de literatura, as biografias de santos e os livros de doutrina da Igreja, porque eu definitivamente não sou capaz de os compreender. Insisto, houve sim arrependimento, houve sim redenção. Sejam bem-vindos a mais um controverso vídeo nesse controverso canal. Meu nome é Roberto e no vídeo de hoje o que eu vou fazer é menos uma resenha e mais uma defesa de uma ideia não muito popular no meio literário, mas que eu vejo não só como válida, mas como muito provável. Desde que eu li Ana Karenina pela primeira vez, eu escolhi acreditar que ela se arrependeu sim do que ela fez, mas por causa dos entraves morais e sociais que foram se impondo a ela com o tempo, e principalmente pelo seu estado de saúde mental, ela acabou não tendo forças para dar meia volta e resolver tudo da maneira que seria ideal. A narrativa do trecho da vida de Ana Karenina contada nesse livro se encaixa no conceito de tragédia clássica grega, pois os males sofridos por Ana são decorrentes dos seus atos, de suas escolhas, como acontecia na maioria das tragédias antigas, e como se repete até mesmo na obra de Shakespeare em personagens como Macbeth, Rei Lear, Romeu e Julieta. E no caso de Ana Karenina, isso não nos é contado no formato de uma peça de teatro, mas no formato de um romance, de um romance, né? Obrigado. Tirando pouquíssimos trechos do relacionamento de Liovin e Kitty, tudo é descrito com uma verossimilhança impressionante e com toda a riqueza simbólica e narrativa com que só gênios como Tolstói conseguem escrever. Bom, a tragédia da vida de Ana começa quando ela abre a porta para o que viria a se tornar o adultério, e se estende ao abandono completo da família e de qualquer ordem, se deixando levar pelo seu fogo na bacurinha e se entregando aos encantos do único personagem que a gente pode ter como quase 100% mal nesse livro. Uma vez que ela caiu nesse pecado, não teve mais volta. Surgiu na história algo que a gente pode chamar de Furacão Ana, acabando com tudo e todos que estavam por perto. Nem o casamento ou família teve paz enquanto esse Furacão Ana estava próximo. Mas aí chegou o momento em que esse furacão se viu sozinho, sem nada nem ninguém, até mesmo para destruir. E aí o final vocês já sabem, né? O Furacão Ana acabou por se autodestruir. Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia, durante todo o romance, em cenas como a do reencontro com o seu filho e o reencontro com a Kitty lá no final do livro, existem momentos que ela demonstra alguns sinais, não só de remorso, mas de arrependimento mesmo, de ter consciência da sua própria culpa. Infelizmente, junto a isso, ela foi descobrindo que não teria mais forças para voltar atrás. E isso nós podemos entender como uma consequência, sintoma do que naquela época eles conheciam como doenças da alma, e hoje a gente conhece pelo nome de depressão. Sabendo disso, a gente precisa falar do personagem mais digno de desprezo e de ódio de todo esse livro, o filho da p***, Vronsky. Eu te odeio! Não satisfeito por tirar Ana de uma casa que não era perfeita, mas era minimamente ordenada, onde ela tinha um filho que a amava mais que tudo, onde tinha um marido que, apesar de falho, a amava, tentava cuidar dela, tentava ser sempre piedoso, racional principalmente em seus atos, ao menos até ter sido deixado por ela e aí ter ido se meter com aquela palhaçada meio espírita do final do livro. Eu te odeio! Na segunda metade do livro, nós vemos que Vronsky, assim como boa parte da sociedade, passou a escantear Ana, deixando-a sozinha com os seus piores pensamentos, remoendo a exaustão, a falta de amor do seu então parceiro, mas também as próprias escolhas que a levaram a estar naquela situação. Sendo ele o maior responsável pela desgraça da Ana, talvez até mais responsável do que ela mesma em certos aspectos, essa atitude de abandoná-la em seus piores momentos, tratando a coitada das formas mais frias e rudes possíveis, nos pouquíssimos encontros que eles tinham, é compreensível que é quase unânime entre os leitores dessa obra
que Vronsky seja tido como o maior vilão e o maior responsável pela desgraça da Anna. Desgraça essa que acaba com aquele ponto final que ela decidiu dar a si mesma. Se você já leu o livro, você sabe do que eu estou falando. Falando sobre essa escolha dela, nós temos no Catecismo da Igreja Católica, entre os pontos 2280 e 2283, alguns trechos que corroboram minha defesa. Eles dizem que perturbações psicológicas graves, angústias, o medo grave de dificuldades, sofrimentos, podem diminuir a culpabilidade da pessoa que comete esse ato. E complementam dizendo que nós não podemos desacreditar na salvação dessas pessoas, porque Deus pode usar de caminhos que só Ele conhece para proporcionar uma oportunidade de arrependimento salutar. O ponto 2283 encerra afirmando justamente que a Igreja reza pelas pessoas que tiraram a própria vida. Imagino que eu não preciso falar muito mais. A linha de raciocínio já deve estar bem óbvia e vocês já sabem onde nós vamos chegar. Não só não é nada absurdo acreditar que Anna poderia realmente estar verdadeiramente arrependida, como também não é loucura dizer que ela, assim como eu disse no texto de abertura desse vídeo, ter sido redimida dos seus pecados e ter sido salva. Se você discorda ou concorda comigo, me deixe saber, os comentários estão abertos para que essa conversa continue. Se você gostou da proposta de discussão trazida nesse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no canal para me acompanhar em mais vídeos como esse e esses outros que estão aparecendo aqui na tela. Obrigado por assistir até aqui e até logo.